Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa live semanal do nosso estudo do pequeno grupo. Seja muito bem-vindo você que está assistindo hoje aqui com a gente e você que está assistindo ao nosso programa que fica gravado aí nas nossas páginas do YouTube e do Facebook. A gente vai só esperar aqui um pouquinho até o pessoal ir entrando. Quem vai assistir gravado tem sempre esse espaço agora no começo para a gente esperar um pouquinho o pessoal que vai se chegando aqui para assistir com a gente. Então, enquanto isso, a gente vai convidando aqui as pessoas. Deixa eu convidar aqui algumas. Eu já vou colocar o Elias aqui também, Elias, para participar com a gente. Sejam bem-vindos todos aí. Se vocês também puderem, compartilhe aí esse vídeo agora com seus amigos, jogue aí para os seus contatos para participar com a gente, tá bom? Vamos lá. A Valéria já está aí. Seja bem-vinda, Valéria Navarro. Elias, você já está por aí? Eu já vou te adicionar aqui, peraí. Dando início. E aí, doutor? Opa, e aí, tudo bem? Beleza? Opa, graças a Deus. Hoje vai aí ou vai travar tudo de novo? Ah, espero que sim. Eu descobri o que que era, rapaz. O pessoal da TV por assinatura que eu tinha cancelado estava querendo fazer eu voltar. Aí ficava ligando toda Ah, hora querendo que eu voltasse a assinar com eles. então era isso que tava deixando lento pra caramba e travando, Não, né? toda vez que eles ligavam, caía a minha conexão aqui no Instagram. Ah, tá. Entendi. Tá bom, legal. Deixa eu colocar aqui o texto pra gente seguir. E aí o pessoal vai entrando, né, Elias? Eu vou jogar aqui o link aqui no grupo também para quem quiser assistir. A gente está tentando mudar para tentar transmitir também esse vídeo pelo YouTube, mas essa questão de fazer a transmissão de longe, sabe, é mais complicado. Então, eu estou tentando ver que a gente pode aprontar aí para dar certo, de gravar mesmo à distância assim, e transmitir pelo YouTube direto, online, ao vivo, sabe? Sim, Tem muita gente que não manja de mexer no no Instagram. Instagram, né? É. Então vamos tentar, mas tá bom. Nós vamos. Espera aí que eu coloquei o vídeo ao vivo aqui. Beleza, e aí, Elias? Fala aí, fala uma boa pra nós. Ah, bênção, né? Mais um assunto legal para a gente estudar durante a semana, né? Nós vamos falar de uma pessoa aí bem legal, um texto bem legal, e tirar bastante aprendizado para nós, né? Então vai ser legal. Eu gosto muito dessa live que a gente faz durante a semana. Estou aprendendo bastante também, viu? É legal a gente tirar um tempo para poder aprender e compartilhar um pouco da palavra de Deus, né? É isso. Muito bem. E hoje esse texto é rico, né? Esse texto, essa história de Zaqueu, vai muito além da musiquinha que virou até samba no Brasil, né? Que virou pagode, né? A gente vai ver que tem muito ensinamento aqui, fala muito a respeito de como Cristo trata essa questão do perdão, do recomeço e como as atitudes de Zaqueu vai ensinar a gente sobre o que realmente é ter um recomeço, né? Então a gente vai tirar algumas lições aí desse texto aí para nossa vida, né? Eu pensei a mesma coisa que você, Ricardo. Quando eu vi sobre Zaqueu, eu falei Ah, assim, o que a gente vai aprender um pouco hoje vai muito além do que aquilo que a gente só canta naquela música que viralizou, na verdade, né? Todo mundo sim. cantou, virou até pagode, igual você falou. Então, nós Uhum. vamos aprender muito mais do que só aquilo ali, né? Muito, muito mesmo. Então, na verdade, a música em si, ela não que ela seja um absurdo de errada, eu acho que até nem tem algum erro muito grave ali, mas ela traz assim em si o foco principal não é o que realmente o texto vai trazer para nós, né? O foco principal aqui da mudança e do tamanho da mudança que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa, por pior que ela seja, né? Por mais corrupta
ou cheia de pecados que ela seja, Jesus pode entrar na casa dela e realmente transformar a vida dela, não só levar coisas boas no sentido material, mas trazer restauração e salvação, que é o mais importante para nós, né? Vamos lá então, Elias? Vamos lá. Como a gente conversou, eu acho que hoje esse texto ele é tão rico que vale a pena a gente nem vou pegar muito aqui na introdução inicial do estudo para a gente poder focar no texto, né? Então, o texto principal, se você tiver aí na sua casa aí com a sua Bíblia, o texto principal é Lucas capítulo 19, né, do 1 até o 9. Então, esse é o texto que a gente vai tratar hoje. Eu vou até deixar aqui anotado, Lucas 9. Se você puder acompanhar na sua Bíblia aí, é legal para você ver aí o que a gente tá falando, né? Bem-vindos aí, meus amigos. Olha, quantos chovem nessa live, Elias. Emily, Lorena, Lucas, só jovens. E nós que já é mais velho. Porque nós somos jovens também, né? Então, atrai os jovens, né? Você vê pelos meus pés de galinha, o tanto que eu sou jovem. Você já viu. Vamos lá, ó. Então, o texto de hoje, pessoal, Lucas 9, 19, do 1 ao 9, acho que eu joguei certo aí, né? E Lucas. Ai, coloquei errado. Colocou o 9. É Lucas 19, né? Poxa vida. 19. Peraí, deixa eu ver se tem como apagar aqui. Peraí. Então, esse texto, ele vai falar para nós. E aí, que beleza. Peraí. Ele vai falar para nós sobre a alegria do recomeço. Então, a gente vai ver que o recomeço, que seria o arrependimento, a conversão e a mudança de vida, ela tem que trazer, ela vai trazer essa alegria para o cristão, mas ela tem que trazer, ela tem que implicar em mudança de verdade, num recomeço de vida realmente. Nós não podemos achar que uma nova vida com Cristo ela consiste em continuar fazendo as coisas que a gente fazia antes, os pecados que a gente cometia antes, a gente continuar vivendo da mesma forma. Então, a gente vai ver que a alegria do recomeço, ela traz também para o cristão a importância da mudança de atitude, da mudança de vida, mas que é uma mudança prazerosa, né? Por isso que é uma alegria. A gente vai falar, então, hoje sobre arrependimento, sobre conversão e sobre um recomeço de vida mesmo. É isso, Elias? É isso aí. A gente não pode, na verdade, se acomodar, né? Nós vamos aprender aí com o Zaqueu que, na verdade, se fosse ver pelo lado material, financeiro, né? Ele tinha tudo que ele precisava, né? Então ele não se acomodou. Na verdade, ele quis uma nova vida, ele quis mais, né? Ele quis um objetivo de vida, pode-se dizer assim. Então foi isso que levou ele a buscar a Jesus ali, né? O texto fala assim, né, no final dele aqui, só para a gente depois partir já para o texto bíblico. Zaqueu, ele pode então recomeçar a sua história porque ele está liberto. É a alegria de quem é transformado pelo amor de Cristo. Então, essa história que nós vamos ver hoje é a história de alegria de quem foi transformado pelo amor de Jesus. Então, aí a pergunta aqui, né, Elias, que a gente combinou de já fazer no começo, e aí eu vou fazer para vocês já pensarem e refletirem sobre elas, seria essa aqui: existe algo que está te prendendo e tirando a sua alegria em viver? E a outra pergunta é: você já tem experimentado a alegria do perdão e do recomeço que Jesus lhe oferece? Então, são duas reflexões para a gente pensar aí, depois que a gente vê esse texto, a gente orar sobre isso e pensar depois sobre isso, né? Se tem alguma coisa que está nos tirando a alegria de viver, e se também eu tenho experimentado de verdade a alegria do perdão e do recomeço. Por quê? Tem muita gente que ele quer entregar a vida para Cristo, porém ele sente muito ainda um peso do pecado e não consegue se sentir perdoado por Deus e não consegue recomeçar, então, uma nova vida em Cristo. Então, a gente vai ver
através desse texto também, que é possível recomeçar e ter uma nova vida quando realmente nós temos um encontro com Jesus. É isso, Elias. Fala aí. É isso aí. Vamos começar, né? Acho legal a gente Vamos. depois contextualizar quem que era Zaqueu, né? Eu acho que o nosso estudo aqui vai Pode. contextualizar um pouco também, né? Então, essa é a história de Jesus e o encontro dele com o Zaqueu, narrada nos evangelhos aí, e a gente vai seguir Lucas 19, do 1 ao 9. Então, vamos lá, Elias. O verso 1, eu vou lendo e você vai comentando, e eu vou também comentando junto aí. Então, diz o início da história aqui, que Jesus entra em Jericó e atravessa a cidade. E havia ali nessa cidade um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então, pode começar aí, Elias. Depois eu falo aí sobre. Vamos começar do começo. Jesus entra em Não, Jericó. então, Jesus estava atravessando Jericó, né? Aí e havia ali um homem chamado Zaqueu. Quem que era Zaqueu, né? Aqui nossa liçãozinha já fala um pouco sobre ele, né? Existia um homem muito rico chamado Zaqueu. Ele tinha uma posição de respeito perante as autoridades, mas ele era muito mal visto pelo povo. Afinal, ele se enriquecia às custas dos sofrimentos dos outros. Ou seja, né, ele era cobrador de impostos, né? Só que ele não era só cobrador de impostos, ele era corrupto, né? Então se enriqueceu cobrando além daquilo que devia, fazendo coisas erradas ali, né? Então ele não era muito bem visto pelo povo, né? Então esse era Zaqueu. Uhum. Muito bem. Eu acho legal, assim, a gente, só para contextualizar, né, um pouquinho dos publicanos, né? O publicano, para quem não sabe, nunca ouviu falar, ele era um cobrador de impostos, como Elias falou. Qual era o problema dos judeus com os publicanos? É porque esses cobradores de impostos, chamados de publicanos, eles eram judeus, na sua maioria. E eles, então, eram considerados traidores do povo, porque a gente tem que lembrar que na época de Jesus, o povo judeu ele era dominado pelo Império Romano, certo? Então, o Império Romano ele subjugava o povo e cobrava impostos para o imperador. E os cobradores chamados publicanos eram judeus que trabalhavam para o imperador de Roma. Então, na vista dos judeus, eles eram considerados pessoas que traíram, porque, como Elias disse, a maioria deles era corrupta. Então, além de cobrar os impostos devidos, que o povo diz que tinha que pagar, e o próprio Cristo diz que tinha que pagar mesmo os tributos para o imperador, eles também eram corruptos, então eles cobravam a mais. Nada mais do que a gente costuma ver hoje, né, Elias? Não mudou muito de lá para cá. A gente não só paga os nossos impostos e os políticos não só recebem dos nossos impostos, como recebem a mais também. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, ele era rico, mas de uma forma ilícita, né? Ele enriqueceu de uma forma errada, de uma forma fora da lei aí. Só outra coisa, Elias, que eu queria pontuar aqui, que eu acho legal nesse texto, né? A gente pensar assim, Jesus entra em Jericó e atravessa a cidade. E eu penso que Jesus ele não fazia nada à toa, né? Jesus ele sempre tinha um propósito em tudo que ele fazia. Ele não andava à toa nas ruas em que ele escolhia para andar, ele não entrava de maneira aleatória nas cidades onde ele entrava. Ele tinha um propósito em tudo isso. Então, será que foi, a gente vai perceber isso agora no decorrer do texto, mas será que foi Zaqueu que encontrou Jesus ou será que foi Jesus que foi ao encontro de Zaqueu, né? Será que nós aqui encontramos Cristo ou será que ele é quem vem ao nosso encontro primeiro? Eu acho que é isso, a gente pode começar a pensar aí lendo esse início do texto, né? Isso aí. É isso aí. Então, o Então, vamos versículo lá. 3, né, Ricardo? Eu vou continuar aqui então. Ele diz assim, ó, ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Então, ele queria ver quem era Jesus, porém ele não conseguia por causa da multidão. Ele era de pequena estatura, né? Baixinho. Baixinho. Aí, eu acho que podia continuar, né? Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Isso. Quando Pode Jesus chegou começar. àquele lugar,
olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Aí chega no ponto que você falou, né, Ricardo? A gente Uhum. pensa que, na verdade, é Zaqueu que estava indo ao encontro de Jesus, mas, na verdade, Jesus já estava, já foi, na verdade, era Jesus que estava ali esperando Zaqueu, né? Acho que, imagina a surpresa que Zaqueu recebeu. Ele estava ali na árvore achando que ninguém tinha visto ele, de É. boa ali na árvore. De repente, Jesus olha para ele e fala assim: ó, desce depressa que hoje eu quero ir na sua casa. Eu quero ficar na sua casa. Então, quando ele fala assim, ele tá dizendo assim: ó, eu te conheço pelo nome, né? Chamou Zaqueu pelo nome e eu Uhum. vim ao teu encontro. Né? Então, é essa mensagem que Jesus está mostrando ali. Não é que Zaqueu foi chamar a atenção de Jesus, né? Como naquela música, né, Ricardo? Na música fala chamar a tua atenção para mim. Na verdade, Zaqueu não subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus. Na verdade, Ele só queria ver, né? Jesus já estava de braços abertos, esperando por ele, né? É isso. Então, isso é uma coisa que é legal a gente entender, né? Quem olha para cima é Jesus. Quem vê Zaqueu e chama ele é Jesus. Não parte de Zaqueu o encontro dos dois. O que Zaqueu tem, e aí é legal que nós temos que ter, e a pessoa para receber a Cristo ela tem que ter, é um coração disposto. Porque você pensa, o cara baixinho, ele pensou, pô, se eu tentar ver, as pessoas vão ficar na minha frente, eu imagino que ele era bem baixinho, e ele falou, eu vou subir numa árvore, que numa árvore eu vou conseguir ver melhor Jesus. Então ele estava com o coração disposto a ver Jesus, a ter um encontro com Cristo, né? Então, apesar de Cristo ser aquele que dá o primeiro passo, é aquele que nos olha primeiro e nos chama, nós temos que estar com o coração aberto, porque Zaqueu, ele poderia simplesmente ter falado, não, não, eu não quero descer, não, vou ficar aqui mesmo, pode continuar seu caminho. Então, na verdade, ele poderia simplesmente negar, né, rejeitar o chamado de Cristo. Então, na verdade, é o que eu gosto de sempre falar isso, nós não aceitamos a Jesus, né? Quem aceita a nós é ele, a gente não rejeita o chamado. Foi isso que Zaqueu fez aqui, e é isso que nós um dia fizemos, todo aquele que teve um encontro com Cristo, de uma forma particular e cada um de uma forma diferente, ele não rejeitou o chamado de Cristo. Um dia eu não rejeitei o chamado de Cristo e um dia você também não rejeitou o chamado dele. Então, nós abrimos o nosso coração para que ele pudesse entrar, abrimos a porta da nossa casa para que ele pudesse habitar, e nisso, aí sim começa o processo de transformação. Mas é legal a gente pontuar essas duas coisas mesmo. Não, A importância de coração disposto e é que Jesus é quem vai ao nosso encontro, né? e o coração disposto, Ricardo, também tem aquela questão, só dele estar querendo subir na árvore para poder ver a Cristo, na verdade ali o coração dele já tinha sido transformado, na verdade já estava crendo, né, em Jesus Cristo. Eu acho que só o fato dele se dispor, falar assim, não, Jesus está aqui, eu quero ver, eu quero estar junto com ele. Só o fato dele querer subir na árvore, ele o coração dele já estava queimando por Cristo, né? Acho que ali ele já tinha aceitado a Cristo naquele momento que ele falou, não, eu quero ter um relacionamento com Cristo. Eu acredito que o Espírito Santo já estava trabalhando no coração dele, da forma como que ele faz com a gente, né? Porque a própria palavra fala que quem nos convence da necessidade do arrependimento e da nossa situação de pecado é o próprio Espírito Santo, né? Ele que nos convence e nos conduz. Então, por ali, já dá para ver o agir de Deus trazendo Zaqueu para ter um encontro com o Salvador dele. Então, às vezes a gente fala assim, eu nem sei por que eu fui a primeira vez na igreja, eu nem sei como que... tudo bem, me chamaram, mas foi um amigo meu que me chamou, ou eu ouvi, né? Cada um tem uma história diferente, mas em tudo nós vemos a ação do Espírito Santo. É ele primeiro que nos convence do pecado e nos faz. Então, creio eu que quando a gente chega ao ponto de entrar dentro de uma igreja e falar, eu vim aqui para conhecer para ver, isso já é um mover do Espírito Santo sobre a vida do homem. Se ele se negar a essa proposta, é diferente, mas todo homem, creio eu, que ele tem a oportunidade, através do Espírito Santo, de se encontrar com o Salvador dele. Se ele vai aceitar ou vai negar,
esse chamado, essa proposta de Cristo, aí é com ele. Mas que o chamado é irresistível do Espírito Santo, né? É Não isso tem aí. como negar. Então vamos lá. Jesus olha para cima, então, né, no verso 5 e ele diz, né, Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Olha que legal a proposta, né? Eu quero ficar na sua casa hoje. Zaqueu não estava esperando por isso, né? Como você disse, Zaqueu estava esperando só ver Jesus, mas Jesus propõe algo maior, algo a mais, um relacionamento maior ou uma experiência que ele iria ter maior com o Zaqueu. E eu acho que isso também na nossa vida, né? Às vezes a gente não tem dimensão de como Deus pode tratar e mudar a nossa vida quando a gente se encontra com Ele. É isso? E outra coisa, né, Ricardo? Zaqueu, como a gente comentou no início, ele tinha tudo, né? Ele era rico, pode-se dizer ali da cidade, como ele era o chefe, ele era um dos mais ricos da cidade, pode-se dizer assim. Tinha um cargo importante, né, ali na cidade, tudo. Só que ele era mal visto pelo povo. Porém, ele não estava satisfeito com a vida que ele vivia. Né? Às vezes, Uhum. muitas pessoas têm tudo o que quer na vida, tem riqueza, tem tudo, porém não está satisfeito. Por quê? Porque a satisfação das nossas vidas só é encontrada em Cristo. Né? Então, a partir do momento que você está insatisfeito com alguma coisa, está passando por alguma dificuldade, você nunca vai se satisfazer. Você vai estar sempre correndo atrás de alguma coisa. Mesmo que você coloca a sua vida no dinheiro ou no trabalho, ou alguma coisa nesse sentido que não seja em Jesus Cristo, você vai estar sempre correndo e nunca vai estar satisfeito. Era o que acontecia com Zaqueu. Aí no momento que ele se entregou a Cristo Jesus, aí sim ele teve a satisfação na sua vida. Então acho que é uma lição para nós hoje. Se nós colocarmos a nossa esperança em dinheiro, em trabalho, ou qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, nós vamos sempre correr e não vamos nos satisfazer. Mas Cristo, ele quer nos satisfazer por completo. Então, a partir da hora que nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele satisfaz a nossa vida por completo. Né? Isso. Quando Jesus disse que ele é a água que poderia saciar a sede daquela mulher para sempre, né? Quando ele tem um encontro com a mulher samaritana, ele está dizendo isso mesmo. Ele está dizendo que ele é aquele que pode suprir ou preencher o vazio do coração humano. Todo mundo tem um vazio sem Cristo. Todo homem ou mulher, ele tenta preencher esse vazio quando ele não tem a Cristo de alguma forma, seja com bebida, seja com relacionamento, seja com dinheiro, com fama, com status, mas parece que sempre falta algo. É justamente o que você falou. Zaqueu era um cara rico, conhecido, andava com pessoas importantes, mas por que ele quer conhecer Jesus? Não é apenas curiosidade, é porque ele sentia com certeza que alguma coisa ainda faltava para ele, né? É E a isso gente aí. vê isso acontecer. A gente vê, às vezes, pessoas que são ricas, que são famosas, fazendo barbaridade, fazendo umas coisas que não faz sentido nenhum, mas simplesmente para buscar esse anseio, um desejo de suprir algo que está faltando para elas, que elas nunca encontram em coisas nesse mundo e elas só vão encontrar o dia que elas se encontrarem com Cristo. Né? E é isso que acontecia realmente com Zaqueu. Vamos Legal. ler aí? Aí o verso 6, né, diz que então ele desce rapidamente e o recebe com alegria. Quer comentar esse versículo? Não, Alguma então, coisa? aqui a gente vê que ele responde ao chamado de Cristo imediatamente. Então, é esse chamado. Ó, Cristo está nos chamando, chamando você que às vezes está ouvindo esse agora conosco aqui, a pessoa que às vezes vai ouvir esse vídeo depois, né, que vai ficar gravado. Cristo está te chamando e nós temos que ser como Zaqueu, é, imediatamente responder ao chamado de Cristo. Então foi o que ele fez, né? Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ou seja, quando Cristo chamou ele, na verdade ele já estava feliz, ele já desceu rapidamente e já respondeu o chamado que Cristo fez para ele. Isso. E é legal que fala que ele recebeu com alegria, né? Imagina se ele tivesse recebido Jesus só
por obrigação ou por educação, tá bom, né? Falou que se convidou para jantar na minha casa, né? Vou ter que trazer ele aqui para jantar. Na verdade, às vezes a gente faz isso quando a gente recebe a Cristo ou de uma forma. Muitas vezes, muitos recebem a Cristo de uma maneira querendo ganhar alguma coisa em troca, então de uma maneira incorreta, ou de uma maneira desonesta, né? Porque se você recebe, eu vou receber Jesus porque com certeza ele vai me dar alguma coisa. Então, não é uma maneira sincera, né? Não é uma maneira com alegria. Mas a gente vê que Zaqueu ele recebe com alegria. Então ele estava esperando por esse encontro. Talvez ele tinha vergonha, com certeza, porque ele estava escondido em cima de uma árvore. Ele não foi lá ao encontro de Cristo, não segurou nas vestes dele, não se jogou aos pés dele, não. Ele estava escondido numa árvore, mas ele recebe quando Cristo fala para ele: eu vou comer na sua casa, eu vou estar na sua casa hoje. Ele recebe com alegria porque era isso que ele queria. Nós temos que receber a Cristo com essa alegria mesmo, com essa disposição, sabendo que Ele vai trazer alegria para nossa casa, sabendo que Ele vai trazer mudança, transformação, mas o nosso coração tem que sempre ser alegre, não esperar algo em troca. Senão não é amor de verdade. Amor que você espera alguma coisa da outra pessoa, não é amor de verdade. O amor é aquele que doa, na verdade, né? O amor ele dá e não espera nada em troca. É isso aí. E é a forma que a gente tem que seguir a Cristo. Qual que é a nossa motivação, né? Nossa motivação para seguir a Cristo é a alegria, amor, né? É isso que ele sentiu ali no momento. Acho que a motivação nossa de seguir a Cristo, seguir a palavra de Deus, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, mas a palavra de Deus tem muitas regras, né? Na verdade, a motivação nossa é o amor de Cristo, né? É a alegria que ele nos dá. Essa é a nossa motivação. A motivação que faz nossas vidas obedecer a palavra dele é o amor que ele tem por nós. Então, ele nos chama para viver essa motivação de amor e de alegria. Então, é isso que Zaqueu recebeu ali e é isso que nós temos que procurar ter, né, na nossa vida de fé cristã, essa motivação. Sem regra, sem achar que é por obrigação, mas é por amor e alegria, né? Ótimo. Então vamos lá. O verso, então, 7, aí agora vai aparecer os super crentes, né? Sempre tem super crente que é melhor que os outros, os santarrões, né? Os caras que são mais santos do que os outros. Isso aí existiu sempre e continua existindo hoje em dia. Então, no momento em que Jesus entra na casa de Zaqueu, todo o povo, né, verso 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Olha aí, como a gente pode contextualizar isso para hoje, Elias, na nossa vida, no que a gente vê hoje? Fala aí para gente. Então, você vê como que na verdade, eles não estavam se considerando como pecador, né? Eles estavam achando Sim, que Zaqueu era pior que eles. é. Na verdade, quantos de nós acham, porque nós estamos, às vezes, seguindo a Cristo, achamos que nós somos os super crentes, achando que nós somos diferentes daquelas pessoas que estão ali fora, que ainda não conhecem a Cristo. Então, isso nos mostra que nós temos que estar sempre nos policiando sobre isso, porque nós somos pecadores como qualquer outra pessoa que também não serve a Cristo. Quando nós olhamos para a nossa vida e conseguimos enxergar que nós somos pecadores e na verdade, nós necessitamos todo momento de Cristo, que se não fosse Cristo, nós não estávamos nem aqui, nós paramos de fazer julgamentos. A partir da hora que nós conseguimos enxergar que a nossa fraqueza, que a nossa natureza humana, ela não vai, é ruim, nós conseguimos enxergar que nós somos pecadores também. E nós paramos de ficar julgando a outra pessoa. É isso que as pessoas estavam fazendo aqui. Começaram a julgar Zaqueu, porque ele era corrupto, fazia algumas coisas de errado, considerando ele como pecador, e elas eram pessoas melhores, mas na verdade não, né? Todos somos pecadores. É isso que a graça de Deus nos mostra, ela nos iguala, Ricardo. Ela
nos iguala, coloca uma linha, né, entre nós. Então nós somos iguais, todos nós somos iguais, pecadores. É isso que o Evangelho nos mostra. Nós não somos nem mais santos e perfeitos que ninguém, e nem menos amados por Deus do que ninguém, né? O Isso Evangelho aí. vai trazer isso para nós mesmos. Então, olha que coisa, o povo, ao invés de ficar feliz, de pensar assim, poxa, agora sim, Zaqueu talvez vai mudar de vida, vai virar gente de verdade. Talvez agora com Cristo entrando lá, ele vai ser transformado. Não, eles simplesmente acusam a Jesus, porque na verdade eles estão acusando aqui a Cristo, não é nem a Zaqueu. O problema deles é Jesus ter entrado lá. Sendo que Jesus, ele sempre diz que ele não veio mesmo para os santos, ele veio para os pecadores, ele veio para trazer mudança de vida para os pecadores. Então, como você disse, né, o Evangelho em Cristo nos ensina, e por isso que não pode, não existe, e se existir não é cristianismo de verdade, racismo, preconceito, discriminação entre aqueles que dizem ser seguidores de Jesus. Justamente por isso que você falou, porque quem entendeu a proposta de Cristo, quem entendeu o evangelho do reino de Jesus, não pode haver no coração dessa pessoa uma discriminação ou preconceito por outra, seja por qualquer outra coisa, por qualquer coisa, por cor, por posição social, mesmo que ele seja um criminoso de alguma forma, o Evangelho me ensina de que pode ser que as consequências do meu pecado não sejam tão terríveis quanto as consequências daquele pecado daquela pessoa, mas eu sou pecador exatamente da mesma forma, e eu não sou melhor do que ele porque o meu pecado é diferente. Porque perante Deus todos pecaram e estão destituídos da glória dele. Então é isso que a palavra traz para nós. E nós só somos salvos não porque nós somos melhores do que aqueles, mas porque Cristo nos salvou por causa da graça e da E misericórdia nem dele. porque nós somos merecedores, né, Ricardo? Então, mas não sou santo o suficiente para ser salvo. Eu não sou, não deixo de cometer pecados mais graves, mas o pecado que eu tenho dentro de mim, que eu peco todo dia, as falhas, os erros, se fosse por mim mesmo, eu seria incapaz de ser salvo. É isso que Jesus vai nos ensinar sempre, né? Isso a gente tem que entender mesmo. A gente tem uma mania, na verdade, eu acho, e é uma mania carnal, e é muito feio isso, a gente faz um ranking de pecado, né? Então tem os pecados, acho que a gente até falou sobre isso aqui, né? Os pecados mais top, mais pecado, e os pecadinhos. Como se Deus fizesse uma distinção. Não, pecadinho pode. Como se fosse multa, sabe? Você pode tomar 3 leve, uma média, e não perde a carta, mas se tomar gravíssimo, você perde. Como se o pecado fosse uma escala de multas aí. Não, meu, para Deus, o pecadinho de falar mal de quem peca já é pecado da mesma forma e digno de condenação. Então, a gente é salvo estritamente pela graça e pela misericórdia de Cristo, não porque a gente merece. É isso mesmo. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos para o verso 8, já caminhando para o final aqui e para a conclusão. Jesus deixa o povo lá fora, falando mal dele, porque Jesus não esquentava a cabeça muito com isso, né? E ele entra, então, dentro da casa de Zaqueu. Com certeza ele janta ali com Zaqueu, tem um momento com ele. E aí, no verso 8, Zaqueu se levanta e diz para Jesus assim: Olha, Senhor, eu estou dando. Perceba que Jesus não falou nada aqui ainda, hein? É Zaqueu que já vai começar a se rasgar aqui. Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Comenta aí pra gente, Elis, a atitude de Não, aqui Zaqueu. é a obra maravilhosa que o Espírito Santo já fez na vida dele. Na verdade, aqui ele tá se arrependendo dos seus pecados, aqui tá ocorrendo arrependimento, né? E, na verdade, ele está se entregando para Cristo e falando assim, ó, se eu fiz alguma coisa de errado, eu quero repor tudo isso. Então, na verdade, o coração dele está sendo rasgado na presença de Cristo. Ele tá se arrependendo e querendo uma nova vida. Então, quando ele fala assim, ó, e eu vou devolver ainda 4 vezes mais, isso quer dizer que ele não quer continuar da mesma forma que ele estava.
Ele se arrepende e quer uma mudança de vida. Ele está mostrando para Cristo que ele quer mudar de vida, ele quer ser uma pessoa diferente daquilo que ele era. É aquilo que a gente comentou no início, né, Ricardo? Uma vida com Cristo envolve arrependimento dos pecados e uma mudança de vida. Então, Cristo ele vai transformar a vida da pessoa a partir da hora que ela se arrepende e crê nele e entrega a vida para ele e se dispõe a mudar de vida. É isso. Eu acho legal, assim, para a gente ver como a mudança de Zaqueu ela é brusca, porque a gente entende que para você não determinar, né? Quem somos nós para determinar alguma coisa, mas para você ver realmente se a pessoa é convertida ou não, como você sabe se uma pessoa é convertida realmente ou não? Muitas pessoas acham que é porque ela frequenta uma igreja, ou porque ela se veste de determinado jeito, ou fala de determinado jeito, mas segundo a palavra de Deus, você vê que uma pessoa é realmente convertida pela vida dela. Se realmente houve uma mudança brusca de vida, se houve realmente a metanoia, que é a mudança de mente, né? Que vai falar para nós, Paulo vai falar da metanoia, da mudança total de mente. E a gente vê isso na vida de Zaqueu e fica bem claro que Zaqueu realmente ele se converteu, porque se a gente vê historicamente falando, o que acontece aqui nessa história, segundo o costume judeu, e aí Zaqueu conhecia com certeza esse costume, quando você roubava alguma coisa e você queria devolver, segundo a lei, você tinha que devolver 1/5 daquilo que você tinha roubado. Então, Zaqueu, se ele tivesse roubado, vamos supor, 100 moedas, vamos dizer assim, ele teria que devolver 100 mais 1/5, que seria 20. Então, ele teria que devolver 120. Mas ele está falando aqui que, além de dar metade de tudo que ele tinha aos pobres, tudo que ele havia extorquido das pessoas, ele iria devolver 4 vezes mais. Olha que coisa. Então, não era 1/5. Ele estava devolvendo aqui, se eu não sou tão burro de matemática, 400%, mais ou menos isso, né? Mais ou 4 menos vezes isso. mais, né? Se for 100, ele estava devolvendo, falando que ele ia devolver 400. Então, o que o texto está ensinando para nós? Por que o Evangelho relata isso para nós? Para mostrar que a conversão genuína, ela gera uma mudança radical na vida do convertido, na vida daquele que se entregou para Cristo. Então, não existe uma conversão onde a pessoa muda um pouquinho. Então, ela tem uma leve mudança de vida e ela se converteu, ela mudou um pouquinho. Não. Toda vez que você vê exemplos de pessoas se convertendo, ou quando a Bíblia fala sobre conversão, é sempre uma mudança drástica. Então, lá em Efésios 4, né, que vai falar para nós 26, verso 26, se eu não me engano, ele vai dizer assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Pelo contrário, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Então, você percebe que tem uma mudança total aqui. Antes você ficava irado. Antes de conhecer a Cristo, você era o cara que começava a briga. Agora você vai ser o cara que encerra as brigas. Você vai ser o cara que aparta, que separa quem está brigando. Antes você roubava, agora você vai ser o cara que doa, que ajuda as pessoas, que faz algo útil. Então você percebe que a mudança não é pouquinho, é muita mudança mesmo. É uma mudança total de mente, como o Evangelho traz para nós, né? E a conversão requer atitude, ele teve atitude, né? Igual você falou, Cristo até agora não falou nada, na verdade partiu tudo dele. Então é Nem uma atitude. pediu, você vê que Cristo não falou, devolve 4 vezes, hein? Então, na verdade, ele poderia ter ido só dentro de 1/5, né? Agora não, Sim. ele tomou atitude, falou, não, eu quero fazer e eu vou fazer, né, tal. Então, é atitude, a conversão de atitude de mudança. Então, você mudou radicalmente. Isso, como eu já falei em outras lives, né, Carlos? É natural. A partir da hora que Cristo te chama e você aceita o chamado de Cristo, a mudança é natural na sua vida. Você vai conseguir mudar e não vai ser pesado. Isso não vai ser pesado. E a mudança vai. Mandar, né? Hã? Não precisa ninguém mandar. Não vai precisar de ninguém mandar, vai ser natural. Você vai querer fazer aquilo porque você sente alegria e amor
de ter Jesus na sua vida. Exatamente. Você acha que o pastor vai ficar sondando para ver se você está dando dízimo? Ou se você vai passar na frente da sua casa e vai colocar o ouvido lá na janela para ver se você está ouvindo louvor ou está ouvindo forró? Pô, Deus, o pastor não vai fazer isso, a gente não vai fazer isso, e a gente não precisa disso, porque igual você falou, é algo pessoal, natural, mas de um coração que realmente foi modificado, transformado por causa do Evangelho. Então, essa mudança tem que partir de nós e a gente tem que também se policiar, porque não quer dizer que Zaqueu, e aí a gente precisa entender bem isso, não quer dizer que Zaqueu, mesmo dizendo que não iria mais roubar e, pelo contrário, ia doar, não quer dizer que ele nunca mais iria sentir vontade de ser corrupto. Isso Né? mesmo. Então, não significa quando a gente se encontra com Jesus e entrega a nossa vida para Ele, que nós não vamos sentir mais vontade de passar, às vezes, uma pessoa para trás, ou de ter um relacionamento fora daquilo que Deus preparou para nós, ou de contar uma mentira ou uma fofoca de alguém. A gente vai sentir desejo de pecar todo dia, mas, como você disse, por amor a Cristo, de uma forma natural, eu vou abrir mão da minha vontade para fazer a vontade dele. Então, não por imposição, não por medo, não por querer algo em troca, mas simplesmente por saber quem é Jesus na minha vida, isso me faz entender a proposta e viver a proposta. E isso implica em mudança na minha vida, então eu vou sentir vontade de roubar, mas eu não vou roubar. Então, eu vou olhar para a palavra de Deus e dizer assim, poxa, a palavra de Deus está dizendo que quando eu não faço a vontade de Cristo, mesmo conhecendo ela, e aí o verso 30 de Efésios 4, ele diz isso, eu entristeço o Espírito Santo. Então, aquele que é temente a Deus, só de saber que ele pode entristecer a Deus com a atitude dele, ele não faz. Ele fala, não, eu prefiro passar a vontade do que entristecer a Deus. Não, e a diferença daquele que tem um relacionamento com Cristo, Ricardo, não é que não vai pecar, né? Às vezes a gente vai cair mesmo, porque nós somos falhos. Porém, nós não queremos continuar no pecado. Essa é a diferença. Né? A diferença de quando você peca e quer continuar pecando. Oi? Não vai viver uma vida de pecado. Uma vida de pecado, né? Embora nós somos falhos e às vezes a gente pode cair e cair no pecado, porém nós não queremos continuar fazendo aquilo. Isso aí. E aí a conclusão, Elias, no verso 9, Jesus, então, qual é a resposta de Cristo? Olha que legal, né? Zaqueu, ele tem a atitude, então, e aí Jesus responde para ele, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Comenta aí pra gente, depois eu comento e termino. A relação histórica que eu deixo para você, né? Que você estuda mais que eu aí. Mas é legal, né? Quando Cristo fala que, né? Hoje houve salvação. Por quê? Porque aconteceu tudo isso que a gente comentou aqui, né? E porque este homem também é filho de Abraão, né? Ou seja, eu estou disposto a abençoar a todos que vêm a mim, né? Venha a mim, busque a mim, creia em mim, se arrependa dos seus pecados, mude de vida, porque eu vim para te salvar. Então, a salvação vai chegar na sua casa a partir do momento que você tiver todas essas atitudes. Né? Eu estou disposto a te salvar, Cristo, né? Estou disposto a te salvar. Então, venha a mim, entregue a sua vida para mim, que eu tenho o melhor para você. Ótimo. Legal, né? A gente vê a resposta de Jesus. Hoje houve salvação nessa casa. E aí eu olho para essa frase e aí a gente tem que pensar assim, por que houve salvação nessa casa? Será que foi porque Zaqueu ofereceu um jantar para Jesus? Será que é porque Zaqueu quis devolver o dinheiro? Será que Jesus estava preocupado com o quanto que Zaqueu ia devolver? Será que Jesus precisava do dinheiro de Zaqueu para dar alguma coisa para ele, né? Mas não é essa a razão. Não houve salvação na casa de Zaqueu por conta dele estar devolvendo dinheiro ou por estar dando um jantar recebido Jesus.
mas porque ele se arrependeu. É isso que Jesus está dizendo. Hoje houve salvação nessa casa porque Zaqueu entendeu o pecado que ele cometia e se propôs a mudar, entendeu quem eu sou na vida dele e se entregou, se rendeu a mim. Por isso houve salvação nessa casa. E aí quando ele diz isso, né, esse homem também é filho de Abraão, ele não está só dizendo da linhagem, se ele era do tipo do sangue, da linhagem histórica de Abraão. Ele está dizendo assim que agora ele faz parte da família de Deus, porque ele recebeu a Cristo não apenas como um convidado na sua casa, mas ele recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Agora, Zaqueu faz parte da família de Deus. Quando ele diz isso, que ele é filho de Abraão, ele está dizendo assim, agora Zaqueu faz parte da nossa família. Agora Zaqueu é um de nós, de verdade. Ele faz parte do povo de Deus. Então, isso é maravilhoso. Isso é o que paga tudo, é o que é mais importante na nossa vida. Eu acho que para a gente fechar, né, depois eu vou deixar você finalizar aí, se você quiser falar mais alguma coisa, mas eu acho que o ponto principal é esse recomeço, que é o tema do nosso estudo hoje, ele é alegre, ele tem alegria nesse recomeço, justamente porque quando nós recomeçamos a nossa vida com Cristo, nós começamos também a fazer parte da família de Deus. O último texto que eu queria ler com vocês é João 1, o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12. No verso 11 ele diz assim que aquele que era a palavra, né, o próprio Cristo, ele veio para os que eram seus, mas os que eram seus não receberam, mas aqueles que os receberam, aí diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, eu acho que essa é a palavra final para a nossa live de hoje. A alegria do recomeço é saber que nós hoje somos filhos de Deus por causa de Cristo Jesus na nossa vida. Então, essa pergunta que nós fizemos no começo, será que você tem vivido essa alegria? Será que você tem conseguido desfrutar de fazer parte da família de Deus? É isso que você pode meditar, orar para Deus. E se você não se sente ainda filho de Deus, ore, se entregue para Jesus, entregue teu coração a Ele, entregue o teu pecado a Ele. Ele conhece, Ele perdoa e Ele te dá a oportunidade de recomeçar uma vida nova com Ele. Amém? Amém. Você falou quase tudo aí, né? Eu só queria finalizar assim, ó. Jesus está passando, que nós possamos ser como Zaqueu, né? Procure receber ele na sua casa, porque ele está de braço aberto. Na verdade, ele vai ao seu encontro. Tenha isso em mente, né? Ele tem uma vida nova para você. Então, se entregue a ele e deixe ele transformar a sua vida. Eu acho que essa mensagem também é legal e eu acho que você falou quase tudo aí e foi muito bom, é palavra muito boa, legal. É isso aí. Tá bom, vamos orar então para a gente terminar. Que você guarde essas palavras no teu coração, que elas tragam alegria para a tua vida, para o resto da tua semana. Vamos orar também pelas pessoas, pelo momento que a gente está passando, né? Muita gente sofrendo, muita gente passando por momentos difíceis, né? Por causa dessa situação, que Deus também traga alegria para essas pessoas, elas de uma forma ou de outra, isso sirva para que elas estreitem o relacionamento delas com Cristo também. Então, e que, Ricardo, que nós possamos estar atentos às necessidades das pessoas. Às vezes tem pessoas do nosso lado precisando de ouvir sobre esse Jesus que nós falamos aqui hoje. Então, que nós possamos levar essa palavra para muitas pessoas também, essa palavra de esperança, essa palavra de amor, que nós possamos estar atentos. Eu estou sempre me cobrando que eu possa estar atentos a poder levar essa palavra de sabedoria e de Deus para muitas pessoas. Vamos orar por essas pessoas, que nós possamos estar atentos também a proclamar o Evangelho. Amém. Tá bom. Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, Muito Pai, obrigado, nós te agradecemos. Senhor, por estarmos aqui. Deus, Ti, Senhor. nós te agradecemos por Obrigado, estarmos mais Senhor, uma que vez bem-vindos nós pudemos estar aqui mais essa semana, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor. Nós aprendemos hoje com a vida de Zaqueu, uma vida, pessoa que está um texto, Senhor, rico, que fala bastante com a gente.
ao nós vivo, possamos seja estar sempre gravado em dispostos, qualquer Senhor, momento da a sua entregar nossas vida. vidas para Cristo. Ó Rei Seguinte, da Glória. Deus, um encontro Muito obrigado, contigo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por essa nós oportunidade de possamos sempre estarmos aqui. viver essa alegria, Queremos que nossa alegria orar, esteja Senhor, em por Ti, muitas ó pessoas Deus, que às não vezes em estão algo que o Senhor possa nos necessitadas, dar, mas precisando, naquilo que o Senhor, de uma Senhor palavra. representa para cada um Em de nome de nós. Jesus, que Abençoe nós cada possamos ser família, cada família. instrumentos Todo teus, aquele que Senhor, está para muitas precisando, ó pessoas. Deus, de cura, de restauração, de Muitas pessoas Senhor, que de uma estão bênção, desesperadas, Senhor, mudança na e que sua nós vida possamos, para e que o continuar, ó Senhor Deus. possa, o Ajude Espírito os Santo possa necessitados, aqueles que precisam, consolar o Deus. coração dessas Mas, pessoas. Senhor, que todos possam E encontrar muitos em que Ti estão satisfação. conosco, sim, aqui, Senhor, e Nesse que muitos momento, que ainda vão ouvir, que nós possamos possam ouvir a Tua encontrar palavra. Em alegria, nome de paz, Jesus, te agradeço, Deus, Senhor, por mais que este nós momento. possamos descansar em Ti Que nós realmente, possamos ter um confiando em coração grato Deus. a Ti, Senhor. Um Para coração, Senhor, investir que sobre as nossas vidas. reconhece tudo aquilo Cuida que de Tu nós, faz por nós. abençoe cada um Em de nome de nós, Jesus, abençoe a vida do abençoe a pastor, Missão Atos 4, abençoe de todos todos aqui, aqueles que Senhor, são que fazem parte, membros da ou Missão Atos aquelas 4, pessoas e todos também os que nossos não estão, amigos, irmãos, não são companheiros de membros, mas fé, Deus, que que nos acompanham acompanham, Senhor. Em nome de Jesus, vídeos, que lives, o sei Senhor possa cada um, tocar, cada Senhor, na família, vida cada dessas casa. pessoas, que nós Nós possamos oramos ser a Deus, pessoas melhores cada dia mais. Em nome dizemos de teu santo. Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Amém. Tá bom, é isso aí. Valeu. Então, até domingo, se Deus quiser, ainda na live, porque a gente ainda tá difícil de voltar. A Infelizmente gente tá difícil de voltar, né? Parece que tá cada dia mais a gente vê que é online mesmo. ainda não acabou o negócio, a gente não pode abrir mão, a gente não pode relaxar, né? A gente tem que se cuidar, mas a gente está aí sempre juntos, ouvindo a palavra de Deus. E domingo, se Deus quiser, a gente vai estar juntos também. Convide a sua família e não abra mão, eu sempre digo isso, não abra mão de ter um momento com Deus e com os seus irmãos em fé, mesmo virtualmente aí nos domingos, no nosso culto ao vivo, a partir das 8 horas, tá bom? Se vocês participem também do projeto Edificar. Se você quiser mais informações desse projeto, entre na nossa página aí, que é www.missãoatos4.com, e conheça o nosso projeto para você fazer com a sua família aí um momento semanal de você estar louvando a Deus, lendo a palavra de Deus e orando com os seus aí na sua casa. É isso, Elias? Esqueci alguma coisa? Não, acho que é isso aí mesmo. Então tá bom. Então fiquem com Deus. E uma semana abençoada aí, o restinho de semana, até domingo na nossa live do culto às 6 horas da tarde. Tá bom? Valeu, Elias. Mais uma Valeu. semana. Abençoe aí. Valeu, Tudo de bom. Ricardinho. Valeu, pessoal. Valeu. A todos que acompanharam aí, um abraço. Até a semana que vem. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.